Queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Livro de Salmos, número 15. Repetindo, livro de Salmos, número 15. Só o verso 1 e o verso 2 apenas. Repetindo, o livro de Salmos, livro 15, verso 1, verso 2, e diz assim a palavra do Senhor: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Os irmãos repetem 1, 2, 3 e já. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, como diz o salmista, porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante teus olhos, mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós somos formados e em pecados concebeu a nossa mãe. Esquemas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com esopo e ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lance, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Repreendemos o nome que é sobre todo nome, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima o sal do fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós. Ó Senhor, se alguém porventura está triste, cabisbaixo, frustrado, decepcionado, venha, Senhor, em nome de Jesus, nos consolar, Senhor, nos convencer, nos impulsionar. Senhor, estamos aqui porque somos dependentes da tua graça, dependentes do teu amor. Fala conosco pela sua palavra, venha redarguir, ensinar, instruir em justiça. O que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui, Salmo de número 15. Aqui Davi, o salmista, primeiramente, ele vai falar de relacionamento, porque relacionamento é uma comunhão. Com quem temos comunhão? Você vê, comunhão é tomar um café da manhã com um amigo, com um familiar, com quem você deita, é comunhão. Tudo isso aí é comunhão. E Davi, a primeira coisa que ele vai falar: quem habitará no teu tabernáculo? Porque primeiro ele fala: quem habitará no teu tabernáculo? E depois ele fala: quem morará no santo monte? Primeiro falar habitará, quando ele quer dizer habitará, é porque na verdade é uma coisa que pode ser habitado ou inabitável. A questão de morar é diferente. Habitar, porque na verdade, se você vai olhar, tabernáculo, irmão, eu já expliquei isso. Tabernáculo, quando que se começa a formar o tabernáculo? É no deserto. Quando Moisés
Deus chama Moisés, e Moisés chama o povo e começa a andar no deserto. O que Deus vai ensinar para cada um? O tabernáculo, como se cultua. Eles armavam o tabernáculo, começavam a cultuar a Deus, ensinava a palavra de Deus, tudo no seu lugar, o incensário, a bacia de bronze, tudo dentro do tabernáculo. O que acontecia? Cultuavam a Deus ali. Passava um certo tempo, a nuvem se levantava, eles desmontavam o tabernáculo e caminhavam no deserto, paravam o tempo, a nuvem sentava de novo. O tabernáculo era armado e Deus estava ensinando uma coisa: o que vocês aprenderam no passado, pecaminoso, vai mudar. Eu estou ensinando dia após dia a minha palavra, estou ensinando a me cultuar. Então é dia após dia no deserto, porque a nuvem, porque no deserto é quente, é um calor exaltante. E você vai ver que tem provas que é de manhã e de noite é diferente, porque de noite subsistente que é frio, só que tem a coluna de fogo. De noite, no meio da escuridão, nós precisamos de luz. E na verdade, de dia, o calor, as provas, ele tampa como a nuvem, porque ninguém suporta o calor das provas. E quando ele está falando de tabernáculo, é algo habitará, porque pode ser habitado e pode ser inabitado. Quando fala de habitar, é uma coisa provisória, uma coisa efêmera, uma coisa transitória. Estamos aprendendo a guardar a palavra dentro do nosso interior. Então você entende que quando ele fala habitar, é que ele está querendo ensinar que é uma coisa provisória. Tabernáculo, cultua, está aprendendo a palavra, vai só purificando. Cultua, vai só purificando. Mas quando ele fala de monte, toda vez que a Bíblia fala de monte, irmão, monte é elevação espiritual. Você vai ver Monte Carmelo, Elias tinha passado um monte, tempo diferente, ele veio, estava no monte, ele levou, ficou 3 anos aprendendo, orando e jejuando. Ele veio, foi elevado espiritualmente. Você vai ver que Salmo 133, o quão abençoado que os irmãos viram união. Essa unção que desce da barba de Arão, você vai ver que no Monte Hermon, a unção desce. Cada vez que vamos entendendo como somos elevados no monte, vamos ter mais harmonia das pessoas. Você vai ver que no Salmo 122, ele vai dizer: eleva meus olhos para os montes. Toda vez que você vê monte na Bíblia, significa elevação espiritual. Existem momentos de montes e momentos de vales. Vales subsistente que é momentos tristes, de convulsão, de angústia, de aflição, momentos de vale. Momento de monte é que se passaram os vales e Deus está elevando o seu nível espiritual, que você não está vendo mais como tristeza, porque você sabe que essa tristeza é passageira, a tristeza passa, porque a alegria vem pela manhã. Então na verdade você vai ver que tabernáculo é uma coisa, habitará no tabernáculo é uma coisa provisória, é uma coisa que se passa. Mas quando fala de monte, monte é diferente. Monte é elevação espiritual. Significa cada vez que você vê o monte na Bíblia, significa que Deus está querendo elevar seu nível espiritual. E as partes carnais da vida estão passando. E aí Davi pergunta, isso é relacionamento. Davi pergunta, o salmista pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem passará de provisório? Porque Saul habitou no tabernáculo, teve a presença, mas quando era para ser levado no monte, ele saiu do foco. Por isso que aprendeu que é provisório por um tempo, é uma situação, porque quando as afrontas acontecem, quando as situações acontecem, aí que está se eu mostro se eu tenho uma elevação espiritual, porque caminhar dia após dia é uma coisa, a gente vai treinando, é provisório. E quando que eu mostro que eu me elevo? É quando aparece a afronta, porque vai dizer sobre a afronta depois aqui. Você vai vivendo, é provisório, você vai guardando a palavra, aí Deus vai testar você, ver se vai, porque Ele te ensina.
Aí depois vem, aí que mostra, se você está no vale, se você aprende o que é o vale hoje, aí vem uma situação, quer passar do vale? Eu vou mostrar uma situação X para você. Passou do vale, elevou, foi para o monte. Cada vez que saímos do vale, fomos do monte, que significa que passamos fases. Então, tabernáculo provisório, e quando é monte, elevação espiritual, é o interior nosso que vamos deixando, porque se vamos olhar assim, antigamente, anos atrás, nós chateávamos com uma coisa X, aí vai passando o tempo, vamos ficando mais espiritual, nós vamos vendo que o que nos chateava há muito tempo atrás não chateia tanto. Por quê? Porque Deus vai moldando eu e você, e não vamos chatear por qualquer coisa. Nós começamos a ter experiência, e essa experiência que eleva o monte. E vou continuar, e como fala, aquele que anda, porque relacionamento com Deus, nós perguntamos para Ele, e Deus sempre responde. Nós perguntamos para Deus, eu vou repetir, porque muitas das nossas indagações, nós temos que perguntar a Deus o que pode, o que não pode. Aqui Davi está perguntando, um tabernáculo provisório e uma coisa permanente. Davi está perguntando isso para Deus. Davi está perguntando. Aí Deus responde. Deus responde aqui a resposta, porque a primeira coisa que é falar, aquele que anda em sinceridade. Sinceridade é uma coisa padrão, porque você vai ver que no decorrer do salmo, ele vai dizer sobre quem não fala dos outros, quem não aceita afronta contra os outros. Ele vai dizer um monte de coisa, porque muitas vezes, por que o salmista vai colocar isso? Porque ele vai dizer aqui, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Porque muitas das vezes nós achamos que sinceridade é falar o que pensamos no momento. A ira, ela dura só um momento, mas a misericórdia, a bondade, não. Então, irai-vos e não pequeis, porque muitas vezes não vamos falar algo irado, nós vamos machucar as pessoas. No momento que estamos chateados, constrangidos, alguma coisa acontece, se nós falamos o que nós pensamos naquele momento, nós vamos acabar difamando, vamos acabar chateando, nós vamos acabar apontando alguém. Então, na verdade, ele fala que anda em sinceridade. Irmãos, o que é sinceridade? O Espírito me impeliu a falar uma coisa que é uma parábola. A parábola, eu já expliquei que no Salmo 78 vai falar que quando ele virá, ele falará em parábolas todos os enigmas e os segredos do universo. Ele vai falar isso. Então acontece, parábola significa enigmas explicados. E Jesus falava muito em parábola. E ele conta uma parábola que alguém foi no templo a orar. Dois tipos de pessoa, um publicano e um fariseu. O fariseu, ele vai orar, ele está no templo, os dois vão orar. Vai orar e ele vai falar para Deus, ele vai colocar, ele acha que tem qualidade demais, ele vai colocar essas qualidades, as suas boas obras que ele acha para Deus. Deus conhece cada coração. Deus conhece o que eu faço de bom, o que você faz de bom, o que você faz de mal. Deus conhece tudo. Quem conhece a Deus não precisa falar o que faz de bom, ou sim falar o que você faz de errado, porque isso é a questão com Deus, de ser sincero, porque não precisamos falar para Deus o que fazemos de bom, porque Deus, ele é bom por todo o tempo, e na verdade você vai ver que ele fala várias coisas. Eu faço isso, não sou como aquele. Ele começa a falar um monte de coisa, se exaltar e falar, não sou como aquele, que ele quer julgar o publicano. A partir do momento que nós julgamos as pessoas, porque na verdade, muitas vezes, em outra situação, que nós temos que julgar a causa, a situação das coisas. Julgar as pessoas, irmão, é errado. Julgar as pessoas, porque nós não sabemos das pessoas, qual foi o caminhar da pessoa até aquele momento, a gente não sabe. Às vezes a pessoa falhou, mas toda coisa nós somos falhos também. Então julgar as pessoas sempre vai ser errado, porque à medida que você julgar, você vai ser julgado também. Porque julgar, agora julgar a causa, se Deus é obrigado a você julgar a causa, aí a situação é diferente. É uma coisa que eu não ia falar isso. Julgar as pessoas não é sério. Julgar a pessoa, a gente pode julgar uma situação,
uma situação. Tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Porque na verdade eu vou falar sobre arrependimento. Porque arrependimento é uma coisa que, se você olhar o que acontece, essa mulher ela entra. Existem várias pessoas, você entende que existem várias pessoas na casa e estão tendo um culto numa casa. Porque o que aprendemos de ser transitório do tabernáculo é cultuar a Deus. É cultuar a Deus. E quando você aprende a cultuar a Deus, sabe o que você faz? Você começa a cultuar na sua casa. Certo? Você está aí sozinho, mas uma pessoa, você quer pegar uma harpa, você quer louvar a Deus, você vai lavar uma louça, fazer um serviço, você pode ouvir um livro, você quer fazer, você aprende a cultuar, passa um pouquinho, uma coisa aconteceu desagradável, você não gostou, você está tendo um serviço, você vai dentro do banheiro, fala, Senhor, eu não gostei dessa situação, não deixa ficar no meu coração, porque se eu ficar magoado, se eu ficar ressentida, não vai ser bom para mim, e você vai aprendendo a ter comunhão com Deus, porque você vai aprender a ter comunhão, relacionamento, porque na verdade, as pessoas que estavam cultuando na casa, Jesus com os fariseus, estou dando uma outra história, uma mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, ela não estava preocupada, porque na verdade ela nem falou nada, essa mulher ela não falou nada, subentende que ela andou em sinceridade. O que é sinceridade? Ela entrou porque na verdade Jesus estava quieto, subentende que quem fala depois que ela se prostrou, e você subentende que quem falou estava criticando, julgando, e ela conseguiu andar em sinceridade. E a sinceridade? Sinceridade é arrependimento. Você vê que ela fez o quê? Você vai ler capítulo 7 de Lucas, que ela só andou. Ela andou em sinceridade, ela pegou e se prostrou a Jesus, e com o ato dela, ela foi sincera, ela se prostrou a Jesus e chorou nos pés de Jesus. Isso é andar em sinceridade. Quando o salmista está falando de sinceridade aqui, ele está falando de arrependimento. O arrependimento meu e seu, ele tem que ser diário. Você vai ver que o fariseu, ele entra, ele quer se vangloriar de alguns atos que ele tem. O publicano não, o publicano ele para e fala, Senhor, você vê que ele não tem coragem de olhar para o alto, porque ele sabe que lá pode vir o socorro. O publicano conhecia a palavra, e ele olha e fala, eu sou pecador. E aí você vai ver a sinceridade do coração, porque na verdade eu lembrei disso, e sempre eu lembro disso. Deus nunca deixou eu falar, e hoje Ele vai deixar eu falar. Eu estou feliz, porque você sabe o que eu vou falar. Existe os dois maiores teólogos, os dois maiores que existem, e cada um fala uma coisa. Vou dizer o que eles falam. Um fala assim: tudo que você vê em mim de bom na minha vida é Cristo. Tudo que você vê de mim bom é Cristo. Tudo que você vê de mal em mim sou eu mesmo. Sinceridade. Isso é conversão. Sinceridade. Aí o outro, um é João Calvino, o outro é Martim Lutero. Eles fizeram a reforma. Aí o outro vai falar assim: uma masmorra com Cristo é um trono. Uma masmorra, um trono sem Cristo é o inferno. Isso é sinceridade, porque sinceridade é você reconhecer que você é pecador, que você nada pode, se Ele não for com você, nada. Moisés vai falar em um momento que começa a trajetória do deserto com você, Senhor, porque subentende que Deus está chateado com o povo, porque Deus, num outro salmo, que Deus se ira todo dia, e uma hora, Deus chateado com o povo, e Moisés falou, Senhor, se o Senhor não for conosco, não faça sair daqui, porque quem conhece a presença de Deus, sabe que tem que ser sincero com Deus e com as pessoas, e sabemos que sem Deus nada podemos fazer, sabemos que cada passo sem Deus vai ser só choro, vai ser só tristeza, entendeu? Sem Deus, e quando estamos com Deus é diferente, porque a sinceridade significa que em cada momento que passamos, pedimos perdão para Deus, porque sabemos que quando arrependemos, a cada dia somos gratos. Por isso que hoje se chama presente. A cada momento que se arrependemos e entendemos que essa luta que estamos passando é para a glória dele. E cada vez que ficamos murmurando, significamos que reclamando, porque clamar é você pedir o auxílio e a ajuda dele, mas reclamar é diferente. É murmurar, é você dizer para ele, reclamar, dizer que ele não está sabendo o que faz. E quando você reclama,
Eu gosto de entrega. E quando você reclama, você está dizendo assim, ó, você não sabe fazer, Senhor, o Senhor não sabe fazer, você quer dizer isso, você vai falar, mas é que ele faz? Então tá bom, vou tirar minhas mãos, resolve você mesmo. Toda vez que clamamos a Deus, Ele vem e nos auxilia, não muitas vezes como não queremos, mas Ele, clamamos, Ele vem. Quando reclamamos, quando murmuramos, isso é que Ele faz? Você quer resolver você mesmo? Então eu vou tirar minha mão, resolve você mesmo. Porque estamos dizendo para Ele, não entendemos o que Ele faz. E quando? Porque muitas das vezes passamos por situações que não entendemos. Não entendemos, muitas vezes passamos situações que não entendemos. Mas assim mesmo agradecemos, porque o arrependimento faz nós sermos gratos a Deus. O arrependimento, independente da situação X, Y ou Z, qualquer situação, o arrependimento faz nós sermos gratos. Mas irmão, você não sabe o que eu passo? Não. Jó passou cada situação na vida dele. Ele perdeu o filho, perdeu tudo que ele tinha, ele ficou leproso, e assim mesmo ele mostrou a paciência, a fidelidade de Jó foi uma coisa que transpassou, porque a vergonha de Satanás, as duas maiores vergonhas de Satanás na Bíblia, as duas maiores, Jesus na cruz e Jó, porque Deus me deu, Deus tirou, bendito não Deus. Ele não deu, porque muitos de nós somos assim. Aconteceu uma situação, o inimigo está se levantando na minha vida, muitos de nós somos assim, começamos a conhecer a palavra, porque a luta vai vir, e quando a luta vem, eu falo assim, quanto mais eu oro, a situação aparece, e nós já começamos já o quê? Dar uma moral para o inimigo. Não, e nem podemos ligar para ele. Deus, o Senhor mandou que em tudo da glória, em tudo da graça, essa é a vontade de Deus que está no céu. E quando entendemos isso, começamos a ser sinceros, porque sabemos que somos pecadores, porque quanto mais chegamos perto dele, mais reconhecemos que somos pecaminosos. Vou repetir porque eu gostei que Deus me fez quando falar isso. O bem que você vê em mim é Cristo. O mal que você vê em mim é eu mesmo. É reconhecer que é pecador. Uma masmorra com Cristo é um trono. Mas um trono sem Cristo é um inferno. E quando reconhecemos que somos pecadores, somos sinceros, você vê que o publicano, ele vai falar, pecador que eu sou. Ele reconhece que ele é pecador. Isso é sinceridade. Sinceridade é arrependimento, porque esse arrependimento nós buscamos todo dia. Você vai ver que o profeta Joel vai dizer uma coisa, é uma receita de se converter. O profeta Joel fala uma coisa: não rasgue as vossas vestes, não rasgue. Não seja externa a nossa mudança, que não seja externa, ela seja interna. Não rasgue a vossa veste, rasga o vosso coração, arranca de dentro o que tem dentro dele e fala para Deus. Deus é consolador, Deus é transformador, Deus ele cura, ele liberta, ele transforma. Nós muitas vezes nós ficamos numa situação, mas nunca falamos, nunca dobramos e falamos para ele a verdade. Então, não rasgue as vossas vestes, que não seja transformação só externa, mas que seja interna. Aí ele dá uma receita. O que ele fala? Ele vai falar uma coisa: com jejum, choro e pranto. É uma receita simples. Não rasgue as vossas vestes, rasga o vosso coração. Fala para Deus o que tem no seu coração. Você vai ver que Davi cria em mim um coração puro. Você vai ver que quando fala de jejum, é você enjoar das coisas terrenas. Enjoar das coisas terrenas, enjoar do alimento, enjoar da desavença, enjoar das mágoas, enjoar do ressentimento, enjoar dessas coisas que não faz bem para a nossa alma. E nós vamos ver o que nós vamos ver na situação. Jejua e depois você chora, porque Senhor transforma o sorriso em pranto. Você vai ver que você começa a jejuar, a separar as coisas ruins da sua vida, e você começa a chorar, porque você começa a lamentar que você reconhece que você é pecador. E quando você chora, é porque você vê lá dentro do seu íntimo que você é pecador. E quando vemos que nós somos pecadores, nós pranteamos. O que é prantear? Já é o Senhor. Você começa mais do que chorar, você começa a clamar com choro, que é um choro mais forte, porque você clama a Ele. Esse pranto é que você chora com desespero, pedindo para Ele: me muda, Senhor, me muda, porque eu necessito dessa mudança. Se eu não mudar, eu vou ser o mesmo sempre. Mas o Senhor pode, seu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E
Nisso aí vamos entender o que é sinceridade. A sinceridade é essa. Sinceridade é quando nos arrependemos, buscamos esse arrependimento acima de tudo. O verdadeiro cidadão do céu, ele busca arrependimento todo santo dia. Arrependimento é sempre isso. A sinceridade é o arrependimento. E aí ele continua e fala, porque o publicano, ele fala assim: Senhor, eu sou pecador. Aí Jesus pergunta para o discípulo: quem desceu justificado? Aí todo mundo se entende que é publicano, porque reconheceu o seu pecado. Aí aqui continua. Você vai ver que aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. Praticar a justiça, tem que ser sincero, é arrepender, porque cremos na justiça de Deus, que Deus sempre faz o melhor. Você vai ver que pratica a justiça, você vai ver que aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, assim é o homem prudente que edificou a sua casa na rocha, um lugar firme, onde passa chuva, onde passa vento, onde passa rio, por quê? Porque ele não acredita. Eu já comentei sobre a justiça do homem. A justiça do homem tem aquela pessoa que tem, é claro que na verdade tem uma diferença de parábola do juiz iníquo. A verdade é porque você sabia que você clamava alguém que não pratica a justiça de Deus. A justiça de Deus é uma justiça que é passada dos homens. Você vai ver que a justiça do homem é uma deusa Temis, está em todo lugar do mundo. Já falei isso aqui já várias vezes. Vai ser ver que ela tem uma venda nos olhos, ela tem uma balança na mão e tem uma espada. Você vai ver que muitas das vezes vamos ver que essa deusa grega Temis, ela é vendada. Você vai ver em um outro salmo que Deus nunca fecha essa porta, Deus nunca dorme. Aquele que guarda você, ele nunca dorme. Você vai ver que ele é justo. E quando conhecemos a palavra de Deus, cremos na justiça, porque cremos no mandamento, cremos nos estatutos, cremos nos conceitos, nos preceitos, cremos nos testemunhos que ele faz, porque vamos conhecendo aí essa palavra. E quando conhecemos, porque tudo isso é provisório, mas quando conhecemos Jesus, porque a lei, ela só mostra onde somos errados. A lei só mostra que somos errados nisso. Adulteramos no passado, foi uma transgressão. Furtamos, foi uma transgressão. Fizemos isso, foi uma transgressão. Mas só aponta o erro. Mas você vai ver, a graça não. A graça, o Espírito Santo vem, entra de glória em glória, entra dentro da sua alma, arranca o pecado. Porque tudo se dobra em nome de Jesus Cristo. Então, quando entendemos o que Jesus faz, é uma coisa permanente. É uma coisa que ele vai fazendo. A obra hoje, vai fazendo amanhã, vai continuando, ele vai fazendo e não para de fazer. Aí pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Você vai ver que andar em sinceridade e praticar a justiça, o seu coração vai ser reto, vai ser temente, você vai ser sincero, porque fala verdadeiramente segundo o seu coração, porque o seu coração está sendo purificado, o seu coração está sendo lavado, e com isso você começa a falar verdadeiramente segundo o coração, porque Jesus no momento vai virar, Jesus vai falar assim, do coração, porque você está fazendo um ritual, lavando as mãos, que é um ritual que tem que fazer, com um culto, assim, não, mas não é o que entra que contamina, é o que sai. Do coração do homem é pecaminoso. O coração é mais enganoso que todas as coisas. O profeta Jeremias vai falar. E esse coração nosso, ele vai sujando sem a palavra. E quando a palavra está ali dentro do nosso coração, ela vai lavando o nosso coração. Você vai ver que Davi, ele fala um momento, ele adultera, comete um homicídio, e ele peca com Batseba. E você vai ver que ele fala, e ele fala assim: cria em mim um coração puro. Depois que conhecemos a Deus e começamos a pecar, nós vamos sujando nosso coração. E isso é a tendência do ser humano, do homem, é para todo mundo. A tendência é pecaminosa para todo mundo.
Só que na verdade criar o nosso coração puro, nós não conseguimos criar um coração puro. E nós criamos quando o coração puro? Quando nós rasgamos o nosso coração para Ele, com choro, jejum, pranto, dizendo para o coração: Senhor, não quero fazer mais isso, Senhor, transforma uma pessoa melhor. Nós vamos chorando, pranteando, porque às vezes só chega assim: Senhor, eu quero mudar, Senhor, não muda. E pronto. Mas não, quando colocamos um objetivo, Daniel, ele orava, você vai ver que a Bíblia fala que Daniel tinha espírito excelente, e ele orava, ele falava: Senhor, a nós está a confusão de rosto, porque aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verdadeiramente segundo o seu coração, sabe o que ele faz? Ele faz uma coisa que ele se coloca na posição do outro. Ele se coloca: não, Senhor, subentende que ele está na frente do povo. Ele abre a janela todo dia, no quarto dele, a porta de Jerusalém, e começa a orar: Senhor, a nós. E subentende que ele está na frente, o povo está atrás dele. Subentende que ele está falando o quê? A nós, Senhor, está a confusão de rosto, porque nós somos fadados ao erro. Se estamos sem Deus, se estamos tomando decisão sem Deus, nós vamos errar. Quando se humilhamos, e quando que entendemos? Quando nos humilhamos, quando nos humilhamos a Ele, a Deus, entendemos. Você vê que o apóstolo Pedro vai falar: humilhai-vos debaixo da minha mão potente. No momento oportuno, você vai ver, porque você falar verazmente segundo o seu coração, vai causar situação, porque se você anda em sinceridade, praticar a justiça, você vai falar verazmente segundo o seu coração. O que vai acontecer? Você vai ter perseguição. Mas aí que eu vou falar desse jeito, aí que é o gostoso de você ter perseguição. Eu vou falar de novo: aí que é o bom de você ter perseguição, de servirmos a Deus de verdade. Então vamos comigo, porque se você anda em sinceridade, pratica a justiça, e você fala verdadeiramente segundo o seu coração, porque você vai ter perseguição. Essa perseguição, você vai ver que Daniel, vamos fazer uma lei para ele não orar mais. Ele não vai orar mais, não vai. Ele não está preocupado com essa lei. Ele ora porque ele sabe, Sadraque, Mesaque e Abednego, não vou nem falar nada para Nabucodonosor se ele vai tirar ou não vai tirar. Nós temos nossa fidelidade com Deus. Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, ele vai ser perseguido, ele vai ser afrontado, mas ele não liga para a afronta. Por isso que fala o maior exemplo de todos é de Jesus: ele desprezou, suportou a afronta. Porque muitas das vezes tomar um tapa na cara e você dar outra face requer muito treino, muito treino. Às vezes a vida inteira, você já presença dele, é muito treino. Você tomar um tapa na cara e falar assim: não, Senhor, eu vou dar outra. É muito treino você dar outra face. E você vai ver que quando você anda em sinceridade, pratica a justiça e fala verazmente com o seu coração, está sendo purificado pela palavra, você vai saber que você vai ter, aqui vai continuar. Eu vou só entregar o que Deus fala, porque eu ia falar mais coisa, porque tem aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele que despreza o que é errado, aquele que mesmo que ele perde, mesmo que ele perca, ele não deixa, porque essas três qualidades, características dele, andar em sinceridade, de praticar a justiça e falar verazmente do seu coração, porque ele vai falar porque da palavra, e ele não importa com a perseguição, ele não importa, porque ele sabe, se for, Deus vai livrar. Se não for, ele não deixa a sua fidelidade, porque ele sabe que Deus é fiel, porque ele é cidadão verdadeiro. Sabe de onde? Não é daqui, é do céu. No nome de Jesus. Vamos para a glorificação. Que aula nós tivemos, né? Nós temos aprendizado muito maravilhoso.